Se você tem dificuldades com a pronúncia do inglês, assista esse vídeo até o final, porque além de te ensinar como melhorar a sua pronúncia, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Quando eu comecei a aprender inglês, eu tinha muita dificuldade com a pronúncia e esse é um problema muito comum. Principalmente quando aparece uma palavra nova. O fato é que eu descobri que a forma como eu estudava inglês estava errada e é possível que você esteja cometendo os mesmos erros. O primeiro problema é que eu estudava praticamente sem exposição ao idioma falado, o que torna muito difícil e até quase impossível se você não está acostumado a ouvir as pessoas falando inglês. Por exemplo, em inglês tem a palavra play e a palavra pray. Play significa brincar, jogar ou tocar algum instrumento musical. Pray significa rezar, orar. E essa palavra veio da palavra play e se fala player. Já essa palavra vem da palavra pray e se fala prayer. Pela lógica deveria ser prayer, mas é prayer. E como nós vamos saber disso se nós não escutarmos o inglês? Se nós ficarmos apenas estudando com livros, gramáticas ou lendo sites na internet? O segundo problema é que eu costumava assistir filmes legendados em português, acreditando que por estar ouvindo os atores falarem inglês seria o suficiente para aprender. Mas como a fala nativa em velocidade natural costuma ser rápida, sem as legendas em inglês era simplesmente impossível entender que palavras eles estavam dizendo em inglês, porque virava um embolamento de sons. O terceiro erro é ouvir áudio de palavras soltas, de palavras isoladas. Porque quando as palavras vêm numa frase, elas costumam se juntar e altera o som das palavras. É muito comum isso acontecer. Então é muito diferente você ouvir uma palavra isolada e uma palavra numa frase. Por exemplo, don't, que numa frase eles costumam dizer don't, sem pronunciar a letra T. Ou então a palavra what, que quando seguida por uma palavra que inicia por vogal, faz a ligação com o som de R. What is this? Então, ouvindo frases em inglês, o seu ouvido vai ficar treinado para compreender o idioma, além de melhorar muito a sua pronúncia. E outra coisa muito importante, a gente sempre deve ouvir a frase ou o diálogo antes de ler o texto. Porque na grande maioria das palavras em inglês, a escrita é de um jeito, mas a pronúncia é de outra. Totalmente diferente. Por isso é preciso tomar muito cuidado, porque na hora da leitura os seus olhos vão tentar atrair os seus ouvidos e você vai querer pronunciar a letra que você está vendo e não a que você está ouvindo. Por exemplo, a palavra know, que nós não pronunciamos o K, mas muitas vezes as pessoas, mesmo ouvindo que é know, falam know, pronunciando a letra K. Ou então a palavra about, em que a letra O tem som de A. Nós escutamos about e na hora de ler sai um about. E o caminho para superar isso é ouvindo até se tornar automático, o seu cérebro ter essa informação registrada e na hora da fala sair sem nem pensar. Vira automático, aquele vocabulário passa a fazer parte do seu repertório e começa a fazer parte de você. Então você usa de forma correta. O processo deve ser natural, como de uma criança que está aprendendo a falar. Primeiro elas escutam e depois elas falam, imitando a pronúncia e a entonação. Essas são as orientações que eu passo para os meus alunos dos meus grupos fechados, antes mesmo de eles começarem a estudar os materiais, e que tem ajudado muito na pronúncia deles, e eu tenho certeza que também vai ajudar muito na sua. Como eu tenho muito mais dicas e técnicas de como melhorar não só a pronúncia, mas também a escuta, a leitura, a escrita e a memorização, no dia 1º de março, quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou dar uma aula de inglês completa, online, ao vivo e gratuita e vou apresentar os meus métodos na prática. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais como aprender inglês de forma prática, rápida e eficiente, inscreva-se para a aula do dia 1º de março, quinta, às 20 horas, acessando o link na descrição desse vídeo e preencha o formulário que eu vou enviar para o seu e-mail, porque assim eu vou poder fazer uma aula o mais personalizada possível para atender às suas necessidades. E você vai comprovar que não é necessário passar 5 anos num cursinho tradicional para aprender inglês. Depois de assistir essa aula, você vai ter certeza disso. Forte abraço e até o dia 1º!